Amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham, nas palavras do salmista hoje, nós encontramos um apelo, um pedido de Deus que cabe perfeitamente a cada um de nós. Não fechei os vossos corações, antes ouvi a voz de Deus. Nós estamos no mês de setembro, um mês dedicado à palavra de Deus, onde nós devemos alimentar cada vez mais em nós a escuta a esta palavra, a meditação a essa palavra, para que possamos aplicar o conteúdo desta palavra, desses ensinamentos, no nosso dia a dia. Se nós assim o fizermos, estaremos escutando a palavra de Deus, abrindo o nosso coração para acatar aquilo que é bem para nós, é bem para a nossa família, é bem para a nossa comunidade, é bem para a nossa sociedade. Por isso, abri os vossos corações para acolher a palavra de Deus. Hoje, na liturgia que nós estamos agora celebrando, essa palavra é de muita importância, se nós assim acolhermos para nós. Para entendermos essa dinâmica da palavra de Deus que toca na sensibilidade, no sentido de que é muito difícil hoje você dizer algo a alguém no sentido de querer reprimir ou de orientar ou de educar. Basta olhar nossas famílias. Vocês que nos acompanham, vocês que estão aqui presentes, têm filhos, têm sobrinhos, têm netos, têm irmãos, são pais, são mães, são avós, e têm esse dever de orientar os vossos filhos, ou aqueles que a vocês foram confiados, para que vocês pudessem educá-los. E eu acredito, amados irmãos, que o pai, a mãe, seja quem for aquele que é o cuidador, sempre tenta chamar a atenção, puxar a orelha, como é costume dizer, mas porque ama. Porque os pais querem o bem de seus filhos. Porque os pais querem que seus filhos caminhem de forma tranquila. E aí muitas vezes precisa então puxar a orelha. Precisa falar duro. E nem sempre esta palavra é acolhida. E por vezes, para não dizer sempre, essa palavra acaba causando desconforto, discórdia, contradição, brigas, separações, porque não tem a sensibilidade de ouvir a palavra. E aqui nós estamos falando no sentido da palavra de Deus, mas aquele que tem Deus no coração, ou aquele que tem amor, diz Paulo na segunda leitura, é o cumprimento da lei. E esse então vai agir em nome desta lei, que é o amor, que é por amor que você diz para o seu filho, não faça isso, não faça aquilo, não vai. Mas nem sempre é acolhido. E aí depois vem as consequências. E aí, o pai, a mãe ou aquele que cuida vai dizer, eu avisei, várias vezes eu falei. Quantas vezes eu disse para você? Quantas vezes eu orientei que não fizesse assim? Não é? E nada adianta. Mas para agir dessa forma, precisa agir com coerência, com caridade, com humildade. A primeira leitura da profecia de Ezequiel diz isso. Dizendo ali que nós somos guardiões, que nós devemos cuidar, que nós devemos orientar, para que ninguém se perda, para que ninguém se perca. E às vezes, amados irmãos, nós não temos esta consciência. E aí às vezes nós agimos pelo impulso, pelo calor do momento, pela emoção, e acabamos metendo os pés pelas mãos. E aí aquilo que era para fazer um bem, acaba virando uma lástima, um desastre. Percebam isso.
Não é? Isso não acontece lá na China, não. Acontece aqui, com nós, dentro de nossas famílias, na nossa comunidade, na nossa sociedade. E muitas vezes o que falta então? Falta também ter essa sensibilidade para acolher. Então veja que são as duas coisas. Tem que ter a sensibilidade para dizer, mas também tem que ter a sensibilidade para acolher essa palavra, que muitas vezes é dura, machuca, magoa, fere, mas é preciso ser dita. Toda sociedade bem estruturada, ela é orientada por suas leis, tradição e costumes. Hoje nós vivenciamos isso. Hoje está dizendo, para frequentar certos ambientes, ou para não dizer todos, deve fazer uso de máscara, deve usar o álcool em gel nas mãos, deve se manter o distanciamento. Muitas pessoas acolhem isso e levam isso a sério. Outras pessoas banalizam, ridicularizam isso, criam polêmica com isso. Não é? Quantos lugares que a pessoa fala, olha, preciso usar máscara, eu não vou usar e pronto. Não, olha, tem que passar o álcool na mão, passa lá e sai fazendo assim, ó, na sua frente, que, né, de sinal de repúdio, não acatando aquilo. Nós acreditamos, eu quero acreditar, que fazendo isso nós estaremos fazendo um bem, de um para com os outros, para enfrentar essa situação, que não é só minha, é de todos nós. Mas se o meio, no momento, é esse, vamos tentar fazer. Em relação à palavra de Deus, não é diferente disso. Então precisamos ter essa sensibilidade, precisamos dizer. E Paulo então vai dizer que, para que isso não se torne motivo de discórdia, nem de contradição na vida das pessoas, devemos agir com amor, com caridade. Porque o amor é o perfeito cumprimento da lei. Aquele que age com amor, cumpre a lei. Então nos nossos relacionamentos, mesmo que seja familiar, aonde for, tem que ser um relacionamento de caridade, de humildade, de fraternidade. Não é com empurrões, não é com soco, não é com pontapés, não é com agressão, não é com, como posso dizer, com imposição que nós vamos resolver isso. E muitas vezes queremos agir dessa forma, porque vivemos numa sociedade que tudo é para ontem. Então a gente não tem tempo de pensar, nossa, poxa vida, como que eu vou agir? Olha, aconteceu isso dentro da minha família, como que eu vou agir? Porque enquanto está acontecendo na família do vizinho, está tudo bem, está tudo certo, é assim mesmo. A vida é assim, mas o dia que bate lá na sua porta, aí perde o rumo. E se age no calor da emoção, mete os pés pelas mãos, não resolve. Só cria, se a situação já está ruim, fica pior. Fica pior, porque falta essa coerência, falta essa sensibilidade. E aí Jesus, na sua sabedoria divina, orienta como que nós devemos então agir. Primeiro, quando acontece a situação, primeiro chama a pessoa, se é o filho, é a filha, é o irmão, a irmã, seja lá quem for, dentro da comunidade, chama a pessoa e diz, olha, está acontecendo isso, é verdade? Olha, se for verdade, peço que você preste um pouquinho mais de atenção, porque isso vai causar um dano irreparável na sua vida, na vida da comunidade ou na vida da família. Mas se isso não é verdade, desconsidere. Não é? Mas o que nós fazemos, amados irmãos? A gente nem sabe do teor da coisa, do conteúdo, se é verdade, se não é, a gente já dissemina isso, né? Hoje, quando se trata de redes sociais, qualquer coisinha, qualquer inverdade, já colocam lá como verdade. E de um vai passando para o outro e assim vai. E isso é um pecado mais grave ainda, que é a maledicência, a fofoca, né? É o cuidar da vida alheia, sem antes ter um conhecimento prévio daquilo que de fato está acontecendo. Prestem atenção nisso para ver se isso não é verdade no nosso cotidiano. Você viu o que fulano fez? Você viu o que Beltrano deixou de fazer? Não é que eu queira, né, falar mal, mas, né, olha, eu vou vender o peixe, né, do jeito que me passaram. Vou dizer do mesmo, que está fazendo fofoca, está fazendo intriga, não pode. O que diz a palavra de Deus?
Tem que ir àquilo que interessa. A pessoa pode achar ruim, pode virar a cara, mas é assim que age com caridade. Não é jogando no ventilador. Qual é o ditado popular? Desculpe a expressão, não é? Se joga no ventilador, espalha e atinge todo mundo. E quanto mais mexe, mais, né? É assim que diz. Então precisamos prestar atenção nisso. E aí vai dizer, né, Jesus, se isso não der certo, chame uma outra testemunha, procura saber, viu, é verdade isso? Será que isso está acontecendo mesmo? Se ainda tem dúvida, olha, vamos ver, vamos pedir a opinião de alguém. E quando nós agimos assim, amados irmãos, nós temos que agir em tudo em nossas vidas, não só quando é do nosso interesse. Quando as coisas é do nosso interesse, a gente não procura alguém que se julga mais experiente, que tem um pouquinho mais de conhecimento, que tem um pouquinho mais de sabedoria para se aconselhar. Seja espiritualmente, seja para que for. Olha, eu vou pedir a opinião de fulano. Fulano é tão honesto, fulano age tão bem, né? Será que ele não pode me dar uma palavra que me ajude nesse momento a entender isso, para que isso não se torne pior ainda? Então veja que tem várias possibilidades, tem vários caminhos que nós podemos seguir para ganhar o outro, não para escorraçar o outro. Já viu um ditado que diz assim, que chutar cachorro morto, não é? Não adianta. E às vezes a pessoa, na sua fragilidade, no seu erro, não é? Ela errou, pecou, caiu, aí ao invés de nós oferecermos a mão, a gente quer já o pé, né? A pessoa já está no chão, você quer acabar com ela mais ainda. Não, primeiro a gente levanta, se recompõe, mostra as possibilidades, e depois a gente vai ver o que nós podemos fazer. Mas infelizmente nós agimos de forma errada. Por isso que devemos abrir os nossos ouvidos para que abra e delate também o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Não fechei os vossos corações, ouvi a voz de Deus, para que as coisas se caminhem de forma melhor. E aí Jesus vai dizer ainda, mas se isso não resolver, se nem com 1, com 2, com 3, com 4, não resolver a questão, se reúna em nome de Deus, porque onde 2 ou mais estiver reunido, eu estarei no meio de vós. E isso vale, amados irmãos, para as nossas reuniões, para as nossas confraternizações de trabalho, de família, de comunidade. Não é porque às vezes nós nos reunimos com família, comunidade, trabalho, aí de repente, você viu, fulano não veio, por que fulano não veio? Não sei, aí começa, né? Aí começa a falar, dentro da família a mesma coisa, a cunhada, ou o irmão, ou o sobrinho não veio, mas por que fulano não veio? Também, você viu, né? E daí começa. Não ajuda, esse tipo de comportamento não ajuda, só afastam as pessoas. Nós devemos acolher essas pessoas. Paulo vai dizer assim, quem está de pé, cuidado, porque também pode cair, ou seja, hoje foi ele, amanhã pode ser eu, e daí? Então devemos agir com caridade. Que as nossas reuniões sejam em nome do Senhor, né? Se fulano não veio, paciência, depois descubra o motivo pelo qual não veio, a gente não sabe, mas logo já se deduz, né? Não, porque você viu lá, postou uma foto, agora todo mundo está falando, agora está com vergonha, agora não, por isso que não vê. E aí começa. E isso só destrói o ser humano. E o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ao destruir o outro com palavras malditas, nós estamos destruindo o próprio Deus, que habita em mim, que habita em você, que habita em todos. Então que saibamos, à luz da palavra de Deus, agir com caridade, com fraternidade. Não é fácil. Não é fácil quando você tem que chamar a atenção de alguém, mas é necessário, porque é para o bem. É para o bem. Lógico que tem que ter parâmetros, né? Nós não podemos correr o risco do pecado maior ainda, de ver o cisco no olho do outro e não enxergar o próprio no nosso, né? No nosso olho. Porque senão você vai querer corrigir o outro, mas você também está cheio de erro. Por isso a palavra de Deus. Se você
né, se julga na sua consciência, você está ali consciente de que está fazendo do jeito certo, faça, é dever fazer. Agora, tudo tem consequência. Tem consequência para quem fala, tem consequência para quem escuta. Por isso que deve ter então a sensibilidade dos dois lados, de dizer e de ouvir. Por isso, amados irmãos, peçamos a Deus que nos ajude. Porque é uma questão que está aí latente na nossa sociedade, na nossa família, na nossa comunidade, e que precisa ser direcionada segundo a palavra de Deus, para não haver prejuízo, porque a palavra de Deus é justa. Para que ninguém se sinta prejudicado, mas que se emende naquilo que for necessário. Por isso, agir com caridade. Olhando diretamente, né, para a nossa igreja, nós temos diversas pastorais, né, e às vezes um membro ou outro, de uma pastoral de outra, não é, acaba caindo, né, aí os outros, ao invés de ir lá ajudar, né, acaba expulsando a pessoa do meio. É muito triste dentro da vida de comunidade, até mesmo de sociedade, quando nós escutamos assim: olha, enquanto fulano estiver ali, eu não volto mais lá. Enquanto Beltrano fazer parte disso, eu não apareço mais lá. É muito triste isso. Né? Às vezes, num contexto de comunidade, pessoas que abandonam a pastoral por conta de fulano, de Beltrano, e enche a boca para dizer ainda: olha, eu não vou nem repetir as palavras porque não convém. Mas a gente escuta isso. Dentro de nossas famílias, mesma coisa. Vamos fazer um almoço comunitário? Vamos, quem vai? Ah, se fulano vai, então eu também não vou. Pare com isso. Não alimente rancor, angústia, ódio. Já não sofra, não cria mais sofrimento, além daqueles que já existem. Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: todos vós que estão cansados, todos vós que estão acabrunhados com o peso de vossos fardos, das vossas coisas, dos vossos pecados, vinde a mim, minha palavra salva, minha palavra cura, minha palavra liberta, eu vos darei descanso. E aí nós, sabe tudo, pode tudo, continua colocando o peso pesado nas nossas próprias costas e nas costas dos outros, agindo de forma errada, sem necessidade. Aí sofre todo mundo. Aquilo que era para ser algo maravilhoso, com um encontro de família, de comunidade, de sociedade, acaba virando tragédia. Melhor que não tivesse acontecido. Melhor que cada um tivesse no seu canto. Assim teria evitado muitas coisas. Muito triste isso, não é? Muito triste. Por isso, deixemo-nos orientar pela palavra de Deus. Abri os vossos corações e ouvi hoje a palavra de Deus que é direcionada a cada um de vocês, a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.